Boa noite! Estamos começando mais uma live da Matra 19. A Matra convida com a presença e a participação especial hoje. Laís, Luana, por favor, verifica aí se estão ouvindo. Estão ouvindo agora? Estão me ouvindo? Reiniciei o celular. Estão ouvindo agora? Por favor. Alguém dá um like e avisa aí se está ouvindo. Agora sim. Ah, graças a Deus, tá vendo? Olha, é o seguinte. Boa noite a todos. Obrigado pela ajuda, pela participação. É fundamental a perseverança. A perseverança. Lembrando daquela mensagem maior que diz assim: veio do alto, veio daquele que está ali no quadro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a gente tem mais aqui que continuar. Agora estamos ouvindo, então, enquanto vocês entram, nós temos hoje para avisar a participação do Dr. Francisco Noronha, nosso juiz de trabalho maravilhoso, gente boa que está chegando aí para participar conosco. Nós teremos também a participação do pastor Roberto Menezes, né, que vai trazer também uma participação especial conosco, agradecendo a presença de todos que estão chegando agora. Nós vamos tocar uma música, porque é o nosso hábito começar sempre com uma música, vamos dizer até assim, um louvor. Vamos começar aí com uma música, pedindo a vocês, obviamente, cada um que continue conosco participando. Daqui a pouco vai entrar na tela, né, Dr. Francisco e o pastor Roberto Menezes para participar conosco. O tema de hoje, trabalho e espiritualidade, tá certo? Participação de vocês, de todos, juntos conosco, com nós. A música Terra é uma Escola. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a vida é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Música Terra é uma Escola de Nando Cordel, para começar a live, uma live que tem um tema maravilhoso, trabalho e espiritualidade. Vamos chamar agora o Dr. Francisco Noronha, juiz de trabalho aqui do TRD, ele vai já falar o currículo de cada um. Eu deixei separadinho aqui, porque lógico, tem que trazer o dele, do pastor também. Então vamos chamar os dois para participar conosco, né? Obrigado antecipadamente pela presença de cada um. Francisco já está por aqui, vamos ver também aqui o pastor Roberto, vou botar logo os dois, os convidados que aceitaram o convite em cima da hora. Olha, eu vou explicar para vocês, se eles entrarem aqui, vocês vão ouvir eles, ver deles também isso. Nós estamos esperando eles entrarem aqui, porque, na verdade, é muita coisa, muito trabalho. Boa noite, pastor, seja bem-vindo, pastor Roberto Menezes. Boa noite, é uma doutor. Honra ter Boa noite, doutor Alonso. A honra é minha, eu é quem agradeço. Ah, que bom, que bom. Fico feliz, inclusive, é que eu estava dizendo aqui, antes do senhor entrar, porque, na verdade, a Matra, ela tem uma programação muito extensa, então às vezes acontece, por exemplo, de algumas pessoas que marcam e a gente está querendo agendar, eu digo, olha, quando tiver um espaço eu quero. Quando abrir o espaço eu digo, agora eu vou chamar. Quando eu chamo o Francisco e chamo o senhor também, aí foi em cima da hora, mas é porque a gente não pode perder, abrir o espaço, a agenda é grande, quando abre o espaço da agenda a gente tem que colocar. E como eu gosto do tema de espiritualidade, né, inclusive trabalho, trouxe semana passada, falando sobre espiritualidade, vida e morte espiritualidade, conversando com o Francisco, eu digo, vamos trazer uma visão agora diferente. E a Matra, ela tem essa abertura. Sim, abertura para todos. Amém. Nós acolhemos a todos. Então, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, eu agradeço. Pronto, vamos esperar aqui. Só o Francisco entrar aqui, o nosso querido Francisco, né? Eu já coloquei ele ali, mas vamos de novo, porque é novidade. Francisco, inclusive, olha aqui, vamos colocar o nosso querido amigo Francisco novamente, para que ele participe conosco, entre aí. Hoje o tempo promete, nós vamos trabalhar. Eu estava olhando ali uma que é da sua área, muito boa, por sinal, da Bíblia, né? Eu estava olhando umas coisas ali para me perguntar, para fazer ideias. Né? Lá a Gênesis já fala disso, né? Pois não. Então, tem algumas coisas, aproveitar aqui que eu gosto de aprender, então a gente vai
buscar também trazer Será as um prazer, perguntas será um prazer. como estudante, para a gente, vamos ver aqui se o nosso Francisco, eu acho que ele está com alguma dificuldade para entrar, né? Deixa eu ver aqui mais uma vez, viu? Vamos aqui, Francisco, está convidado. É porque é assim mesmo, viu? Olha, internet, olha, atualmente, nesses dias, ô Francisco, envia aí um convite, por favor, viu, pastor? Porque, na verdade, o que acontece muito é isso. Boa noite a todos que estão chegando aí, muita gente chegando, graças a Deus, muita gente para trocar ideias conosco. Tá vendo que é convidado ilustre? Não é convidado, vem, o público enche, né? Lota. O público lota quando os convidados estão ilustres, é assim mesmo, né? E o pessoal está chegando, sejam todos muito bem-vindos, inclusive com toda a gentileza logo no começo, sabe, pastor? Sim. As pessoas começaram, inclusive, eu até deixar claro, por exemplo, a minha filha, que trabalha no TRT, a Carol, ela é evangélica. Ah, né? sim. Ela é evangélica, a Carol é evangélica, ela e o esposo, o Denison, que trabalha no setor de informática, os dois são evangélicos, né? Desde o começo, enquanto o pessoal chega, vou só contar essa pequena história, enquanto estou tentando o Francisco colocar. Olha que interessante. Porque eu sou espírita, né? Sim. Então, logo no começo, quando a filha estava conversando de uns 12 anos de idade, ela recebeu um convite de uma amiga que era evangélica. Pois não. E eu disse, olha, filha, Jesus é um só. Então, deixa eu ir assistir o culto. E eu fui assistir o culto na época, foi o pastor Paulo, que era procurador da UFAL. Tá. A igreja é o Chamar, lá na Serraria. Eu fui assistir, mas eu gostei tanto do culto, achei tão assim, apropriado com a palavra de Deus, eu digo, filha, nesse aí você pode continuar. De lá para cá, já faz 20 anos, e ela continua evangélica. O marido também saiu de lá da igreja, que é o Denison também. Veja como é interessante, né? A abertura nossa, para que a gente possa... E acabou ganhando um genro também, né? Acabou ganhando um genro também de lá, foi? Foi, mas é interessante. Na verdade, ele era um colega de escola. Sim. Mas eles entraram na igreja juntos. E lá não saíram mais. Sim, graças a Deus. Sim, sim. Jesus é o guia deles. Ah, que coisa boa. Só mais uma vez, ver se o Nolan entra aqui. Já coloquei de novo, não sei. É a coisa da internet. E é interessante, né? Viu, pastor? A força do bem prevalece. Viu que, né? Queria atrapalhar, nada, vai não. A gente vai continuar, né? E vamos seguir adiante. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui, assim que o Francisco puder aportar aqui, eu já queria de logo, né, para quem está entrando agora, trazer um pequeno mini currículo, né, só para as pessoas saberem da referência, né, e tá aí, obrigado Amanda, meus bebês, e Léo e a Tia, 6 meses entrarem, obrigado Amanda, tá tudo bem, graças a Deus. Ó, o pastor Roberto Menezes, ele é natural de Recife, casado há 36 anos, isso é muito relevante. Casado há 36 anos. É a melhor parte do meu currículo. É educador. Viu? É a melhor parte do meu currículo. Mas é currículo. É esse aí. Olha, pastor, currículo de ouro. Olha, o senhor quer. Eu vou lhe provocar sobre isso depois. A live é ali. Vou lhe provocar para o senhor dar uma receitazinha para a gente aí, que isso é bom. Viu? Eu estou com 5 anos aí de casado, eu quero alongar isso aí. Olha só, casada, e a Cláudia, né? Ela é educadora cristã. E o pastor e ela, né, tem 4 filhos, e o pastor também é avô do Ian. Ele é bacharel em teologia, pelo Seminário Teológico Batista, do norte do Brasil, localizado em Recife, nessa cidade maravilhosa que eu adoro. Recentemente comemorou seus 35 anos de consagração no ministério, outro grande ponto do currículo do Ministério Pastoral, sendo 22 dele à frente da Igreja Batista do Farol. Okay? Quem não conhecer a Igreja Batista do Farol, e eu soube que o senhor também é presidente, né, da Igreja Batista do Farol, dessa congregação tão fantástica. Não tem como, né, ali passar e não ver aquela beleza, aquela estrutura, convidando para o culto, convidando para a palavra de Deus. E aí, pastor? Me diga, segredo de manter... Depois a gente fala do casamento, é o seguinte, 35 anos de consagração do ministério, é pouco não, hein? Não. Eu fui para o seminário, eu tinha somente 17 anos. Eu me recordo que precisei, inclusive, da autorização do juiz de menores para poder viajar. E foi nesse seminário que eu deixei de ser menino e me tornei um homem. E também foi lá que eu conheci a Cláudia. Ela também entrou ali para se preparar para a vocação sacerdotal. E então nós nos encontramos e foi essa experiência maravilhosa até hoje. De fato, eu comecei a estudar teologia de uma forma mais séria
desde aquele tempo, em 1980. E de lá para cá, essa tem sido a Olha minha só. caminhada. São todos esses anos, sim, de ministério, 22 anos aqui e mais cerca de uns quase 14 anos de ministério pastoral também em Recife, em uma igreja naquela cidade. Eu passei, eu acho que uns 18 anos da minha vida também ensinando no seminário. A minha área de concentração maior era a área de história e história da igreja. Isso para mim foi sempre uma experiência maravilhosa. Estou nesse tempo aqui em Maceió, fui adotado por essa cidade, por essa gente maravilhosa. E aqui Deus tem me dado, inclusive deu-me mais um dos meus filhos, um filho é alagoano, e já me deu também um neto também aqui. Eu sou muito feliz por estar nessa terra abençoada das Alagoas. Né? O Ian, né? O Ian, né? O Ian, Ian, né? Que é o neto, né? uma É isso figura, aí. gente, uma figura. Qual a idade dele? O Ian, ele tem 4 anos, filha. Eu acho que é isso, quatro, Olha aí, cinco que anos, coisa. é. Isso mesmo. Olha aí, olha aí. Quer dizer, mas já deve, obviamente, já está seguindo, né, a cartilha Gente da do palavra céu, de gente Deus, do né? céu. Eu nunca vi uma criança se identificar tanto. A brincadeira dele preferida é exatamente essa, reproduzir essas coisas que ele não vê somente em mim, porque o pai dele também é pastor. Eu tenho a felicidade de ter um genro pastor. E ele, em função de tudo isso, da convivência com a Maravilha. igreja, ele acaba reproduzindo isso em suas brincadeiras, nos momentos em que ele está brincando, ele sempre reproduz. Que maravilha, né? Então, veja bem, porque às vezes a gente esquece que, primeiro que Deus, né? E aí, claro, há aquelas pessoas que não acreditam, quer dizer, ainda, né? O que é uma questão de tempo, né? Porque Deus não deixa que nenhum dos seus filhos se perca, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ser alcançado por Deus. Então, o que Uhum, acontece? Mas analisando, digamos assim, uma palavra mais, já, digamos, daqueles que têm essa certeza da existência de Deus, a gente não pode esquecer que ele está em tudo, em todo lugar. São uhum, onisciência presente em todo lugar. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que não é só na igreja, só no culto. Não. Deus deve estar presente também no trabalho. Por isso que o tema trabalho e espiritualidade não é que trabalho seja só sobre trabalho remunerado, mas é também uma função, né? Eu gosto de perguntar, inclusive eu quero informar os amigos, né, que saiu uma notícia aqui embaixo, dizendo aqui que o Francisco não está podendo participar. Deve ser alguma dificuldade que está tendo, que o Francisco está entrando agora no Instagram, eles que abriu uma conta hoje. Francisco, deixa eu dizer só uma coisa, se você está assistindo, alguém está assistindo você, presta atenção. Você pode fazer o seguinte, você pode pedir para entrar para a conta de alguém, não tem problema não. Alguém que tem Instagram, basta seguir a Matra 19, quando seguir a Matra 19, ele vai entrar junto conosco, pode participar. Enquanto isso, nós não podemos perder o tempo, né, a oportunidade, estamos conversando aqui com o pastor, já trabalhando um pouco mais também a questão da espiritualidade relacionada ao trabalho. sim. Então, eu queria logo lhe perguntar o seguinte, na sua opinião, né, qual a relevância desse tema? Mesmo ser tão, eu acho claro isso, mas eu gosto de ouvir de alguém que estuda a espiritualidade e que trabalha inclusive na obra de Deus. Qual a relevância desse tema? Trabalho e espiritualidade para o momento atual, especialmente da pandemia. Bom, o grande problema é que nós construímos praticamente a nossa sociedade, muitas vezes com a visão de contraposição. Houve um momento em que religião e a espiritualidade e do trabalho pareciam ser conflitivos. Houve durante muito tempo a interpretação de que o trabalho era quase que um impedimento para a experiência religiosa. Há quem fale, por exemplo, que os feriados, que os dias santos são um testemunho disso, porque se é um dia santificado, não se deve, então, trabalhar. Com esta visão, nós acabamos separando, como se Deus não estivesse presente no dia a dia, na vida, no trabalho. Um dos grandes problemas para qualquer um que tenha já o mínimo de conhecimento no Antigo Testamento, do culto chamado culto a Baal, do culto dos cananeus, que acabou de alguma forma invadindo a comunidade de Israel. Uma das grandes marcas deste processo foi exatamente o trabalho. Por quê? Porque quando eles entraram no território de Canaã, eles eram, por natureza, pastores, mas eles precisavam agora se tornar agricultores. E aqueles que habitavam em Canaã acabaram ensinando os israelitas que se eles quisessem ter resultados no trabalho, como agricultores, eles precisariam reverenciar o Deus Baal.
Porque o deus Baal era o deus provedor da chuva, era o deus que iria dar uma boa colheita. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o povo de Israel, muitas vezes no sábado, estava no templo, cultuando a Deus, esse Deus separado do trabalho, e durante a semana reverenciando Baal como se fosse o Deus que outorgava a eles os frutos da terra. Até que é fácil lembrar que Elias, ele fez aquela profecia da seca para mostrar que Deus é quem de fato controlava os céus. Que Deus ele tem sim, é quem nos abençoa no nosso trabalho. Deus é o provedor da minha casa, da sua casa. O trabalho ele não nos afasta de Deus. Aliás, dentro da cultura judaica, quando nós somos criados para trabalhar. O homem foi criado para cuidar da terra. A palavra Adam, ela vem da mesma raiz da palavra Adamar, que significa terra fértil. Então existe uma relação muito grande entre o Adão e o Adamar, que é a terra fértil. De onde, diz o texto sagrado, ou para onde o homem foi encaminhado para cultivar a terra. Portanto, o que acontece com a queda dentro do texto do Antigo Testamento não é o início do trabalho. O trabalho não foi provocado pela queda do homem, do ser humano, o afastamento do paraíso. O paraíso também era um lugar de trabalho. O trabalho não começou depois ou fora do paraíso. Mas o que acontece pós-paraíso é que o trabalho ele se torna fardo, se torna peso, ele se torna difícil, custoso, diferente daquele que deveria ser o princípio original de Deus, que o trabalho como parte da minha natureza, da sua natureza, dessa capacidade que o trabalho nos faz enxergar utilidade na vida, recursos para a manutenção da família. Isso é extremamente significativo, importante, especialmente nos dias de hoje. Olha só, pastor, eu estou mandando mensagem aqui rapidamente para Fique à vontade. iniciar o celular. Olha só, mas eu quero pegar daí. Eu ia fazer essa pergunta no começo. Eu acredito, veja como é a sintonia, né? A sua capacidade de... Eu lembro que eu falei, eu tenho umas perguntas que eu quero fazer aí. Porque, por exemplo, a gente costuma, principalmente os magistrados do trabalho, o operador do direito em geral, costuma trabalhar, ver essa questão da palavra trabalho, pelo tripalho, aquele instrumento, né? E que serve para tortura. E aí, pegando só a partir da queda. Aí, quando o senhor trouxe uma visão que eu ia perguntar, e que eu acho interessante, que antes mesmo, né? Porque é em Gênesis, se não me engano, não sou especialista, mas eu te ler, pesquisa um pouquinho. Foi Gênesis logo nos primeiros capítulos, acho que terceiro, que houve a queda. Mas antes disso, como o senhor já antecipou, Deus deu um trabalho ao homem, né? Deu a função ao homem, a atividade para ele cumprir. Então, antes mesmo, o trabalho no paraíso era uma coisa prazerosa, né? Aí a gente fixou só nesse pesado do sofrimento, naquela história de agora, vai com o suor do teu rosto, né? Mas, quer dizer, a gente pode observar, então, pastor, que essa palavra trabalho, ela pode e deve ser observada como, na verdade, uma graça de Deus para cada um de nós, né? Uma oportunidade de fazer algo por si e pela coletividade. Concorda? Sim. A palavra trimpalho, ela, na verdade, ela descreve o significado a partir da origem latina. Se nós formos tanto para a língua hebraica quanto para a língua grega, não existe essa vinculação com o sofrimento ou com a dor. O que existe é a ação. O trabalho é concebido como ação, como fazer, como produzir, como a capacidade criativa, que é diferente da capacidade criativa de Deus. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo, o universo, todas as coisas, os céus e a terra, ele usa uma expressão que normalmente a gente diz que é o criar do nada, que é um verbo hebraico chamado bará, que é criar do nada. Toda criação humana é diferente da criação de Deus, porque o homem cria a partir daquilo que já existe, daquilo que já está criado, ou que já foi criado. Mas tanto o homem quanto Deus, eles são apresentados no texto bíblico como cooperadores, como aqueles que trabalham juntos. E é um conceito tão belo, porque o deísmo, ou seja, aquela crença de que Deus criou todas as coisas, que trabalhou aqueles dias e depois aposentou-se, deixou a criação à sua própria sorte, estabeleceu as leis que regem a natureza, não é aquilo que Jesus nos ensina. Porque lá no Evangelho de João, é o próprio Jesus quem vai nos dizer que
o pai trabalha até agora e eu também. Ou seja, o trabalho não é uma atividade demoníaca, não é uma atividade corruptora. E o grande desafio é transformar o trabalho em um instrumento de bênção para a vida dos outros. Me permita só lembrar uma expressão de Lutero que eu acho muito interessante. Naquele momento em que houve o movimento da Reforma, apareceu um sapateiro que perguntou a Lutero o que ele poderia fazer para servir a Deus, que ele estava desejoso de largar tudo, entrar no mosteiro, como é que ele poderia agradar a Deus. Lutero, diz a história, virou-se para ele e disse: olha, faça o melhor sapato que você puder, venda esse sapato por um preço justo, que assim você vai estar glorificando o nome de Deus. Então é entender que o trabalho, o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de qualquer pessoa precisa dignificar o nome de Deus, precisa glorificar o nome do Senhor, servir como bênção para as pessoas que estão à nossa volta. O trabalho ele não pode ser um instrumento... Pastor, diga-me. Deixa eu lhe provocar. Já tem perguntas do público aqui. Pois não. A Regina Brandão está perguntando assim: no paraíso, o trabalho era igual para todos. Sim. O castigo não viria, ela bota 3 pontinhos, né? O castigo não viria a partir do momento em que alguns homens passaram a explorar o trabalho dos outros em seu benefício? Pergunta dela. Sim, sim. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu acho que é extremamente interessante. Porque às vezes... Essa é uma das características do trabalho que é desenvolvido longe daquilo que seria o propósito divino. Quando um dos princípios, para mim, extremamente interessantes, foi defendido por um homem chamado John Wycliffe. O Wycliffe ele dizia que o princípio maior do poder é o que ele chama de doutrina do senhorio. Deveria ser o serviço. E ele então estabeleceu o quê? Que Jesus, em uma de suas falas, ele diz que ele veio não para ser servido, mas para servir. Então, nesse sentido, Wycliffe defendia a tese de que todo trabalho, ou que o propósito de toda instituição, o meu propósito, o seu propósito, deve ser o mesmo de Jesus. Nele residia todo o poder. Isso. E ele colocou o poder a serviço, então esse precisa ser o nosso critério. Então, todas as vezes que uma instituição, ao invés de servir o homem, ele passa a se servir do homem, está corrompendo este princípio primeiro. Portanto, a exploração em função do trabalho já é uma das consequências deste pecado que acabou gerando relações absurdas, relações de poder, relações de opressão. Ô pastor, eu gostei dessa sua abordagem. Porque, veja, então a partir desse pressuposto, e com o qual eu concordo, o Cristo, que é o exemplo, o modelo que veio para nos mostrar essa linha de ação, ele estabeleceu uma meta. Então, toda vez que nós desviamos dessa meta, né, que o pecado é o desvio, né, quando nós desviamos dessa meta, nós não estamos utilizando, digamos assim, a palavra trabalho como ela deve ser. O trabalho-serviço, o trabalho servir. Né? Se ele, que é o mestre, serviu e veio para servir, então qualquer um de nós, eu digo isso porque, por exemplo, eu estou como juiz de trabalho, exercendo esse cargo, mas o que chama-se agente político, mas eu gosto de me enquadrar também na acepção do servidor público lato sensu. Né? Ou seja, servir ao público. E olha o que é interessante, pastor. Nós recebemos para servir. Eu digo isso, às vezes, conversando com os servidores que trabalham comigo. Eu digo, minha gente, servir, eu disse isso uma vez, por isso que achei legal, o senhor falou, eu estou dizendo que estou no caminho certo. Se o pastor está nessa linha, eu estou no caminho certo. Porque, veja, é sério, olha, eu disse isso uma vez numa reunião com os colegas, dizendo assim, com meus colegas que trabalham comigo como servidores, dizendo assim, nós sabemos que fazer o bem, nós escolhemos o bem, que é cada um segundo as suas obras. Né? A gente produz e retorna. Ora, a gente ganha para fazer o bem que vai nos beneficiar, voltando para nós. Então, veja, por isso é que eu achei muito pertinente. Então, o senhor agora trouxe então, uma relação muito boa entre trabalho e espiritualidade. Né? Mas não é espiritualidade, aí eu já lhe provoco, não é espiritualidade, religião não, né? Sim. Porque existe espiritualidade fora da religião ou é a mesma coisa? O que é que o senhor acha? Vamos dessa distinção, espiritualidade, religião, para depois de relacionar ao trabalho.
Tá. Hoje em dia se estabelece muito do conceito de espiritualidade como se fosse um antônimo de religião. Para mim, se é espiritualidade, ela deveria ser comparada à religiosidade e não à religião enquanto instituição. Eu sei que eu estou caminhando numa direção talvez solitária, porque todos os que abordam a questão da espiritualidade contrapõem com a religião, e pior, com a pior face da religião. Então, se qualquer um que estiver aqui acompanhando for ler o que tem sido escrito, na hora de definir, então se pega o lado mais grotesco, mais cruel da religião e se contrapõe com a espiritualidade, dizendo, por exemplo, que a espiritualidade ela cultiva a confiança, enquanto a religião cultiva o medo, ou medo de Deus, ou medo do padre, ou medo do pastor, que a religião defende a culpabilidade, enquanto que a espiritualidade a liberdade. A religião estaria presa aos dogmas, mas a espiritualidade, como uma característica da sociedade pós-moderna, ela é mais aberta, ela é mais ampla, é como se fosse um grande armazém em que as pessoas entram e veem numa prateleira um conceito judaico, numa outra prateleira um princípio budista, ali adiante uma frase cristã, e então ela reúne tudo isso, vai recolhendo, colocando no seu carrinho de compras e transformando isso em sua expressão de fé. Portanto, eu entendo que essa religiosidade não é aquela pregada por Jesus. Jesus nunca cultivou em mim ou desejou colocar sobre a minha vida ou sobre a vida de quem quer que seja o medo como um fator motivador. Em Cristo, o amor é a motivação primeira de todas as coisas, é a resposta a toda e qualquer pergunta. Quando a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, deu o seu Filho unigênito, ela mostra que o amor é o que move o coração de Deus. Então, nesse sentido, se de um lado eu tenho a espiritualidade, a religiosidade ou a religião, quer queiram insistir no uso dessa expressão, ela deveria de alguma forma ser este canal, esta fonte da espiritualidade. Mas eu reconheço que a gente muitas vezes tem se desviado disso e tem criado sistemas de poder em torno daquilo que deveria ser a leveza da fé. Nós temos criado, às vezes, cultivado muito mais o símbolo do que o seu significado, e com isso, às vezes, acabamos nos perdendo. Só para ter uma ideia, há quem diga, por exemplo, que a religião ela é a instituição, a espiritualidade ela é a vivência, e na religião é essa disputa de poder, na espiritualidade é a disposição pelo serviço. Mas quem foi que disse que o propósito do cristianismo não é o serviço? Quem foi que disse que o sentido do cristianismo não é a aproximação de Deus ou nos tornar livres, inclusive de nós mesmos? Por isso, eu entendo, sim, que a espiritualidade ela faz parte da minha natureza, porque eu creio que Deus nos fez, sim, numa dimensão espiritual. E é cultivar ou reconhecer isso que eu fico impressionado, porque hoje parece que está todo mundo muito surpreso, porque consideramos durante muito tempo a espiritualidade como se fosse um apêndice da vida, sabe, uma nota de rodapé da existência. Mas agora nós estamos percebendo que sem espiritualidade nós não conseguimos trabalhar e transformar o trabalho em paraíso, nós não conseguimos estabelecer boas relações com as pessoas, e mais do que em qualquer outro momento, este momento da pandemia tem nos convidado a reconhecer a necessidade do cultivo da espiritualidade. Deu uma parada aí, pastor, que eu vou abordar isso depois, daqui a pouco. Eu quero aproveitar uma fala, eu gosto sempre de prestigiar quem está conosco aqui. Primeiro, agradecer a presença de todos que estão participando, todos que estão falando. Não dá para ler tudo ao mesmo tempo, mas tem uma fala que acho que a Andréia falou aí, que vai lembrar, e o senhor vai lembrar, eu digo que me lembrou agora, quando ela diz assim, Deus é amor. Se eu não me engano, na primeira carta de João, sim, está dito, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Mas veja, é isso que me toca. Ele não diz que não é nascido de Deus, quem não ama. Quem não ama não conhece a Deus. O que é que o senhor acha dessa... Eu estou correto nessa linha? No sentido de todos são nascidos de Deus? Sim. Eu creio que Deus é a fonte da criação primária de todas as coisas. Tudo tem a sua origem em Deus. Eu tenho a minha origem em Deus, você tem a origem em Deus. Por direito de criação, Ele é Pai de todos nós.
Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não está nos ensinando tão somente a chamar Deus de Pai, mas reconhecer que você é meu irmão. Ele não me ensinou a orar dizendo meu Pai, mas nosso Pai. Eu me torno seu irmão no exercício da oração, no exercício da súplica. Olha aí o Francisco. Doutor Francisco. Olha Que aí! bom, Francisco. Que bom tê-lo aqui. Que maravilha! Muito bem. Olha só. Pastor, deu só um pause aí, porque o que o senhor está falando é importante. Não, o senhor fala é Fica importante. tranquilo. É só porque a presença desse cidadão de bem, Pois chamado é. Dr. Francisco Noronha, um coração generoso, fantástico, proporcionador, inclusive, dessa ligação de trazer o senhor para que nós participássemos aqui na Matra Convida. Então, graças a Deus, ele chegou. Olha só, minha gente, você que está acompanhando, grave bem, eu tenho uma memória boa. Para mim, nós paramos naquela parte em que estávamos desviando do que é espiritualidade em relação ao trabalho. Aí entra também quem? Hoje em trabalho, doutor Francisco, boa noite. Eu só quero antes, fale porque estava ali, né? Aí, toda hora, vocês pensam que eu estava parado, eu estava ali, tentando, aí clicava, aí ele, aceita, Minelli, seja bem-vindo, boa noite, Deus, boa noite aí, doutor Francisco. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite, pastor Roberto. Boa noite, doutor Francisco. Eu vi que vocês tiveram já que levar a live sem mim e eu tentando entrar aqui, tendo muita dificuldade para pegar. Provavelmente por inexperiência, né? Algum erro de configuração. Eu criei ontem a minha conta no Instagram justamente para participar dessa live. Olha, já foi um feito, viu, Alonso? Doutor Alonso, já foi um feito, viu? Maravilha, maravilha. Né? Olha, mas para quem não conhece, deixa eu só trazer também aqui, já trouxe o currículo do pastor Roberto Menezes, inclusive, né, digamos assim, pelo que eu já observei do público aqui, a maioria, todo mundo já sabe quem é o pastor, sabe como é legal, o pastor, coração assim, coração. Mas foi tanta elogio que senão eu ia parar o tempo todo aqui. Mas tá aí, vai ficar registrado, essa live vai ficar gravada. Olha, você que não assistiu desde o começo, a live vai ficar gravada. Depois entrar aí no Instagram da Matra, vai estar lá no IGTV para assistir. Mas vamos lá. O doutor Francisco, ele é natural, olha só, de Belém do Pará. E Belém é um nome forte, pastor. Depois eu quero pegar aqui, Belém, porque esse homem nasceu em Belém, com esse nome tão forte. Casado há 19 anos com Minelli, pai de 2 filhos, juiz do trabalho aqui do nosso TRT, 19ª região, Alagoas, desde 2005, professor universitário, professor da Escola Judicial do TRT, mestre em gestão de empresas, especialista em Direito Constitucional do Trabalho e MBA, né, é importante que seja de especialização em Gestão Financeira e Controladoria e também Gestão de Empresas. Por que nós colocamos currículo? Veja, eu acho importante, as pessoas, sim, vai dar. Nós precisamos dar referência às pessoas que estão assistindo na live, que não é, eu conheço, todo mundo conhece, sim, mas tem aquelas pessoas que essa live anda. É bom deixar claro isso. Além da referência da palavra de cada um, essa live, hoje a internet é mundo. Então é importante que as pessoas que assistem de outros lugares a live saibam quem é o pastor Menezes, Roberto Menezes, que também é de outro estado também, mas acolhido aqui por nós, está aqui conosco, que já tem 35 anos de consagração ao ministério e 36 anos de casado com a Cláudia, que é educadora cristã. Eu fiz questão de reforçar de novo, porque isso é um feito positivo. Não é feito difícil, mas um feito positivo de quem leva a sério a vida ministerial. E o doutor Francisco, que está aqui conosco desde 2005, trabalhando conosco. Doutor Francisco, o pastor estava falando, a gente estava falando sobre espiritualidade e trabalho. Eu fiz uma pergunta a ele, vou fazer também, a gente vai ficar fazendo esse bate-bola agora. Depois, pastor, na sua pausa aí, volte onde estava. Eu sei que o senhor tem uma boa memória. Olha só, Francisco, para você, e olha que o nome estava aqui, tema, trabalho, espiritualidade, pastor, né, Roberto Menezes e juiz Francisco Noronha. Já estava aí, estava confiando que você iria, viu? Eu lembro daquela frase de Jesus que diz, aquele que perseverar será salvo. Então, veja, na sua opinião, qual é a importância, né, de a Matra trazer, a Matra Convida, a Matra 19, trazer espiritualidade e trabalho e espiritualidade? Qual é a importância? Olha, veja que coisa interessante. O trabalho, e aqui eu até chamo a atenção que eu perdi algumas coisas que vocês falaram nessa tentativa de entrar, sair, reiniciar o celular. Então eu perdi realmente algumas coisas. Ouvi muita coisa, mas também perdi muito. Mas aqui, qual seria a referência de falar em espiritualidade e na relação da espiritualidade com o trabalho?
eu penso o seguinte, a espiritualidade, ela interfere, ela influencia diretamente na forma como nós trabalhamos e na forma como nós nos relacionamos com o trabalho, né? A pessoa espiritual, ela trabalha de um jeito diferente, ela encara o trabalho de um jeito diferente, ela se relaciona com o trabalho de um jeito diferente. E quando falamos em relação com o trabalho, nós estamos falando de uma coisa extremamente relevante na vida da maioria das pessoas. Por quê? Porque nós passamos muito tempo da nossa vida trabalhando. Nós somos expostos ao trabalho durante um período... Francisco, só um minuto, só um minuto. A Joana está dizendo que está um pouco baixo. Eu estou ouvindo bem, mas se você puder aumentar um pouquinho mais, só um pouquinho. Eu vou tentar. Né? Então, aproximar, aumentar um pouquinho mais. É porque as pessoas querem lhe ouvir, olha, essa dupla foi esperada, viu? Eu joguei toda a mídia que eu pude. Vamos lá. Obrigado, Alonso. Então, mas como nós passamos muito tempo trabalhando, né, o trabalho ele tem um potencial muito grande de adoecer a pessoa. A pessoa que se relaciona mal com o trabalho, a pessoa ela pode adoecer, ela pode fazer mal a si mesma e até prejudicar a própria organização em que ela trabalha, né? Então, qual é a questão? Eu vejo o trabalho e, lamentavelmente, nessa época de pandemia, então, nós estamos vendo gente chegando ao estresse, chegando a um esgotamento, chegando à estafa, porque houve um fator estressor, um fator estressante, né? Quando você passou para o teletrabalho e acumulou tarefas domésticas, no caso, houve uma mudança e algumas pessoas não puderam lidar bem com isso, né? Com essa mistura entre trabalho e vida pessoal, tudo no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Isso é um problema. Como nós passamos, eu penso o seguinte, o homem natural, ele associa o trabalho, claro, podemos dizer que nem sempre, mas com muita frequência, ele associa o trabalho realmente a uma situação de martírio, ele associa o trabalho a uma pena, ele associa o trabalho a algo extremamente danoso, ruim, né? Não são poucas as pessoas que passam a vida toda trabalhando, sonhando com a aposentadoria. A aposentadoria... Isso. Mas você passa 60 anos, aí agora com as reformas da Previdência, sabe lá quando você vai se aposentar, né? E acaba que a vida passa, né? E a pessoa é sempre sonhando com o momento do não trabalho. Ela faz uma separação muito clara entre trabalho e vida, né? Mas eu penso que a espiritualidade ela nos leva a uma relação diferente com o trabalho, né? Enquanto a nossa noção de trabalho está muito associada à cultura grega ainda, né? A mitologia grega, a gente vê que os gregos eles faziam a diferença clara entre o trabalho criativo, intelectual e o trabalho braçal, a lida diária, né? No próprio conceito de eudaimonia de Aristóteles, a gente vê que a vida contemplativa, a boa vida, ela não envolvia trabalho, né? Ela não envolvia trabalho braçal, ela envolvia apenas pensar, né? O trabalho braçal, né? Eu acho que está cortando um pouco, não? Travou um pouco aí, Certo, um pouco aí. Está travando um pouco, não há problema não. Seria reservado somente aos escravos. Isso. Agora melhorou. Melhorou. Tá ouvindo. O trabalho braçal, a lida diária, ela era algo reservado aos escravos. A boa vida ela seria meramente contemplativa, não é? O trabalho braçal, ele, diferentemente do trabalho intelectual que seria associado ao ergon, à energia criativa, né? Ela se associa à palavra ponos, que, aliás, remete a um deus, ao deus da tortura, né? É interessante. E como o Alonso já falou no início da live, a própria palavra trabalho remete a um instrumento de tortura, né? É verdade que o tripalho não foi criado originalmente como um instrumento de tortura. O tripalho ele era um instrumento agrícola, né? A palavra tripalho, que tem o radical das palavras tripalos, né? 3 paus. 3 paus. Né? 3 paus, ele era um gancho, né, de 3 pontas, que era usado sim para... Geralmente tinha ferro na ponta e era usado sim para desfiar o trigo, para desfiar o milho, né? A espiga de milho,
Mas a partir do século V ou século VI, ele também é usado para castigar os escravos. E daí o surgimento da palavra tripalhare, ou trepalhare, que seria bater com o tripalho. Né? E é interessante na etimologia pensar que tripalhare originalmente era o carrasco, era aquele que bate, né? Não a vítima. Né? Mas na nossa cultura, embora nós possamos dizer que originalmente era o escravo que usava o tripalho para realmente, no seu uso normal agrícola. Né? Mas o homem espiritual ele tem uma visão diferente, né? Principalmente a partir da reforma. Né? Até na Idade Média a gente sabe que mesmo a comunidade religiosa da época ainda via o trabalho como um mal necessário. Né? Fazia-se aquela diferença entre o trabalho religioso, que seria mais elevado, e o trabalho secular, que seria um mal, alguma coisa que atenta contra a espiritualidade. Mas, notadamente depois da reforma, a gente vai ver uma situação diferente. Nós passamos a ver o trabalho não como uma tormenta, não como uma consequência da maldição que recaiu sobre a terra, mas como uma oportunidade de cooperar com Deus nessa tarefa de organizar o mundo, de aperfeiçoar o mundo criado. Né? Pronto. Francisco, Então, pegando agora, me permita, para puxar a participação, rapidinho, puxar a participação do pastor, que ele falou algo interessante que eu não quis esquecer. O pastor falou algo que foi dito, não foi na reforma, o Lutero. Isso. Alguém perguntou a ele como fazer para servir a Deus, trabalhar. Como foi que o senhor falou aquela hora? Eu achei tão interessante. Mas como eu estava preocupado de botar o Francisco, colocar o Francisco, eu estava... Viu, Francisco? Só um minutinho para poder puxar uma frase que ele trouxe que eu achei fantástica. Como é aquela frase, pastor? Lutero teria dito ao sapateiro que ele deveria fazer o melhor sapato e vender o sapato por um preço justo, e assim ele estaria agradando a Deus. Mas foi muito boa a intervenção do Dr. Francisco. E, Dr. Francisco, eu estava recordando que, no meio dessas palavras, a palavra ócio, que significava exatamente o não fazer para se dedicar à reflexão, mais tarde ela vai produzir o negócio, né? Que seria a negação do ócio, que é a afirmação do trabalho. Então, a partir daí é que a gente percebe que a ociosidade ela vai começar a dar lugar à contribuição. E é muito importante perceber que o homem natural, como usando a sua expressão, ele não consegue enxergar além do dinheiro, além do lucro, além do ter, enquanto que a espiritualidade nos mostra que o trabalho pode ser uma forma de fazer um mundo melhor, construir um mundo melhor e abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Fazer, mesmo do magistrado, um sacerdócio. Mesmo de toda e qualquer função, uma oportunidade de glorificar o nome de Deus e de abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Então, deixa eu colocar agora uma pergunta para os dois. Eu queria começar aí. Escolham aí quem vai começar, fica à vontade. Olha só. Então, hoje, o Francisco estava falando, pode ser até o Francisco, porque ele estava falando sobre isso. Na pandemia, tem gente vendo o teletrabalho como estresse. Mas o teletrabalho também permitiu, digamos, mostrar que o trabalho não só é o trabalho lá na oficina de trabalho. O trabalho pode ser em qualquer lugar, inclusive no lar. O trabalho pode ser no templo. O trabalho pode ser em qualquer lugar. Então, vocês concordam que a pandemia, de alguma forma, nos trouxe a reflexão da avaliação da relação trabalho e espiritualidade? A palavra do Dr. Francisco. Aí. Eu estava aqui esperando para ouvir. Eu acho que toda mudança ela provoca, sim, reflexão, ela provoca um estímulo para que nós possamos mudar nossa própria atitude, para que nós possamos pensar. Eu vejo que existe um aspecto positivo. Na verdade, eu não vejo... Claro que a pandemia, ela por si só estressa, porque ela é uma praga na sociedade, porque estamos perdendo pessoas queridas, porque estamos vivendo uma situação de medo. Mas eu digo, o teletrabalho em si, se nós abstrairmos a situação do dano, a questão de você vir para casa, trabalhar no mesmo ambiente onde você desenvolve outras atividades familiares, eu não vejo como negativa. Mas eu reconheço, pelo contrário, eu acho positivo. Eu gosto de estar perto da minha família. Não é? Mas eu reconheço que para algumas pessoas têm mais dificuldade de administrar essa situação. Né? Reconheço.
Agora, eu volto a dizer, o desenvolvimento de uma espiritualidade, e principalmente uma espiritualidade norteada por esses princípios que eu entendo que fazem parte da doutrina cristã, em que você vê o trabalho não como um ganha-pão, não como apenas fonte do seu sustento, mas como oportunidade de servir, né? Contribui para que nós possamos, mesmo diante da dificuldade do trabalho, mesmo diante do cansaço que o trabalho provoca, nos relacionarmos melhor com ele. Eu posso pensar, por exemplo, que uma pessoa materialista, né, aqui remetendo àquela situação da maldição na queda, né, do só do teu rosto comerás. Uma pessoa materialista, ela trabalha, recebe o seu salário ou recebe a recompensa do seu trabalho, olha o seu suor, pensa no quanto aquilo lhe cansou, no quanto ela está fatigada, e ela diz: eu me cansei e agradeço a Deus pela oportunidade de servir, pela oportunidade, pelo privilégio que é cooperar com o próprio Deus no trabalho de organizar o mundo, no trabalho de melhorar o mundo, né? E sou grato também porque usaste meu próprio trabalho para me sustentar, para me dar o meu sustento, né? E essa diferença de visão, certamente, também interfere na felicidade. A pessoa que tem essa visão, ela é mais feliz, né? Ela se relaciona melhor com o trabalho. Parece que tem mais serenidade, né? Tem mais aceitação da situação, né? E o pastor, de pastor Roberto Menezes, o que é que pensa disso? O teletrabalho, eu acho que ele veio para ficar. A descoberta da residência como também endereço de trabalho, eu acho que ela nós não vamos mais desistir disso. Houve um tempo em que o trabalho ele era agregador. Por quê? Porque a família trabalhava junto. Trabalhava o dia inteiro no campo, no terreno da família. Então o pai saía com os filhos, a esposa também, eles colhiam juntos, eles cuidavam da terra juntos. Hoje, no modelo da sociedade moderna, o que aconteceu foi que o trabalho começou a desagregar, nos separar. Os nossos filhos hoje já não são mais enterrados nas covas das famílias, porque eles passam num concurso público, vão morar no outro estado, no outro lugar, criam novas relações. O trabalho hoje ele nos separa. E vocês que trabalham nessa área onde as pessoas fazem concurso e se submetem a ir para qualquer que seja a região em função do seu sonho do exercício da profissão, sabem muito bem o que é que significa isso, e eu sei o custo dessa gente que deixou Belém do Pará para vir para Alagoas, deixando todo o seu ciclo afetivo em função de uma questão de trabalho. Hoje nós estamos vivendo novamente, eu acho que um movimento de retorno para casa, só que nós não estávamos preparados para isso. Nós não estávamos preparados para conviver 24 horas. Essa hiperconvivência atrelada a encontrar um espaço dentro de casa que nunca foi planejado. Houve um tempo em que as casas antigas tinham um local chamado escritório, mas as nossas casas foram se reduzindo, foram ficando cada vez menores e nós não temos um espaço para isso. Lidar com aquilo que alguns chamam de ausência psicológica. Você está presente fisicamente, mas está ausente emocionalmente. Você não está ali dentro da sua casa. E vem a questão dos filhos, que eles não conseguem perceber porque é que meu pai está em casa, minha mãe está em casa, mas ele não pode brincar comigo, ela não pode brincar comigo. Aprender a separar esse tempo, reorganizar o tempo. E eu acredito que na maioria das vezes, quando eu vejo um homem apaixonado dizendo assim que gosta muito de trabalhar em casa, isso tem a ver com a qualidade da relação. Há uma coisa que eles chamam hoje de síndrome da segunda-feira, que houve um tempo em que a segunda-feira era sinônimo de tudo que era ruim e detestável, mas começaram a trabalhar com isso, dizendo que há muita gente que ficava ansioso pela chegada da segunda-feira para poder sair de casa. Por quê? Porque o trabalho se tornava uma espécie de fuga daquela relação desgastante que estava vivendo dentro da família. Os casos de queixa de violência doméstica, eles são muito maiores exatamente no final de semana, que é quando a família passa mais tempo juntos. Então, resgatar
a possibilidade de estar em casa, de trabalhar, isso tem muito a ver com o cultivo da espiritualidade. A pandemia também está nos desafiando a aprender novamente a brincar com os nossos filhos, a passar mais tempo em casa, a não pensar que o melhor é reunir a família para sair, para comer em um restaurante ou fazer uma viagem. E agora, sem poder viajar, a gente olha para a garagem de quem tem 1, 2, 3 carros e fica perguntando para que é isso tudo, vai fazer o que com tudo isso, o fruto do seu trabalho, para que serviu de tudo isso. Eu acho que a pandemia está nos devolvendo a capacidade de enxergar a vida de uma forma mais simples. Eu espero em Deus que nós venhamos a aprender isso. Eu acho que essa sua abordagem foi importante, porque eu vejo dessa forma também. Claro, eu não entrei nesse detalhe todo, essa profundidade que o senhor trouxe como um homem, digamos, mais ligado à espiritualidade, de uma forma mais ampla, mostrando todos esses aspectos. Mas eu penso por aí, eu acredito realmente que a linha é essa, é a gente parar para modificar a nossa vida para a vontade de Deus, que é o amor, possa prevalecer. Doutor Francisco, olha só, rapaz, pelo tempo, sempre o tempo vai voando. O tempo vai voando, mas ainda temos 10 minutos. Vamos lá. Olha só, doutor Francisco, é importante isso. Como fazer, então, na sua opinião, como fazer, então, essa separação? É fácil fazer? Você está trabalhando em casa, fazendo seu trabalho também. É fácil fazer essa separação que o pastor falou, tão importante fazer dentro de casa. Não, você é pai, né? Como é que tem sido isso? Qual é a dica que pode dar para quem está assistindo? Olhe, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Vamos ser práticos aí. Como é que podemos ajudar as pessoas que estão nos assistindo? Já agradecendo a todos. Olha, tem muita gente, viu, minha gente? Está estourando de gente aqui, graças a Deus. Tem mais de 100 pessoas assistindo. Então, agradecendo os comentários de todo mundo, que não dá para parar porque o tempo é curto. O que é que você acha, doutor Francisco? Está travando a internet dele um pouco, mas... Deu para ouvir a pergunta? Está fugindo ainda, né? Olha, quando chegar, entre e embarque aí. Então, pastor, para a gente manter a Deixa live... eu falar então, Alonso. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre, doutor Alonso, sobre essa questão do amor que foi tão... é tão significativo. Eu me lembro de um texto de Karl Barth, onde ele fala em Deus como o inteiramente outro. E aí eu queria brincar com você. Eu vou lhe provocar agora, sou eu quem vou lhe provocar. Porque esse conceito de amor, segundo o Karl Barth, por mais que eu, como ser humano, imagine assim o amor em sua mais elevada expressão, isso ainda é pouco para descrever aquilo que Deus é. Deus ele é o inteiramente outro, ele está ainda acima desta concepção de amor que um homem mortal, nesse espaço entre as minhas duas orelhas, eu possa imaginar. Ele ainda é muito mais do que isso, viu? Mas eu já provoquei, o doutor Francisco já está na linha, eu acho que ele já pode participar. Ei, Francisco, consegue aí, Francisco? Está conseguindo falar aí, porque a internet dele está travando um pouco. Voltou a travar. É assim mesmo, faz parte. Enquanto ele vem, deixa eu dizer só uma história. Eu penso, né? Eu acho que foi o apóstolo Paulo que falou que nós vivemos em Deus. Nós estamos em Deus. Uhum. Então não tem como. Eu posso estar que nem um grande Wi-Fi universal. Deus, a providência divina, a energia de Deus, o amor de Deus é um grande Wi-Fi divino. Eu preciso melhorar a minha conexão. Eu preciso melhorar, como eu vejo, eu preciso melhorar, elevar a minha vibração num nível mais sublime, melhor, para alcançar o amor de Deus em mim, na minha vida. Às vezes eu não enxergo a bênção, por exemplo, de estar trabalhando, de estar encarnado, Sim. de estar vivo, de estar aqui, de estar com a família, de ter uma alimentação, de fazer que seja uma alimentação por dia. Então, enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, talvez seja ampliar a minha conexão com esse grande poder. Agora veja só, Alonso, que coisa linda que é a mensagem cristã. É que ele sabe que a minha conexão pode ser, eu vou brincar com ele, viu, com o doutor Francisco, pode estar na mesma situação do doutor Francisco, cortando, vai indo, voltando. Aí sabe o que a Bíblia me conta? É que ele então resolveu descer e vir à terra, tornar-se homem para me levar para perto dele. Porque ele sabia que de mim mesmo, daquilo que eu posso produzir ou daquilo que eu posso fazer, ainda estaria longe. Então esse é o Deus, como diz o texto sagrado,
o Deus que se fez homem, é a palavra que se fez carne, para vir buscar-me. Às vezes, eu não sei, mas eu me recordo de momentos em que os meus filhos pequeninos precisaram da minha mão, segurando na mão deles para orientá-los em seus caminhos. E eu acredito firmemente que essa é a maior expressão do amor de Deus, o próprio Cristo, como palavra encarnada, vivendo entre nós e sendo crucificado. Mas olha, eu acho que o doutor Francisco agora consegue falar. Doutor Francisco, acho que só a Doutor internet Francisco, melhorou. estamos ouvindo sua palavra, porque travou, a gente parou, aí o pastor continuou, porque a A gente live aqui é está dinâmica. tentando, Vamos né? lá, pode falar. É Isso. verdade. Houve um problema, vocês devem ter percebido que ficou mais escuro aqui, porque eu acho que houve uma falta de energia aqui numa fase, e eu acho que houve um prejuízo para a minha internet também. Mas eu estou conseguindo agora ouvir vocês. Passei um tempo sem ouvi-los também, né? Onde foi que nós paramos exatamente, né? Olha só, a ideia é o Que seguinte. contexto? Eu ouvi agora A ideia, pronto, vamos sobre o colocar amor e a agora. vinda de Cristo. Faltamos 5 minutos. Agora, não, rapidinho. Como fazer, tá? Para perceber a oportunidade que Deus está dando com os filhos. Que dica você poderia dar, você como pai, numa organização de trabalho e espiritualidade? Espiritualidade como esses princípios cristãos que você fala. Como você pode, qual é a dica que você pode dar para a gente? Olha, em termos muito práticos, né, eu vejo o seguinte: de um lado, aquele que trabalha, quando ele desenvolve, ele reconhece que o seu papel ali é servir, é melhorar o mundo e não apenas ganhar seu dinheiro, não é? Mas o empregador também reconhece que o seu papel ali é melhorar o trabalho. E esse ponto é interessante. A divisão social do trabalho, a divisão do trabalho, ela é um meio utilizado por Deus para atender às nossas necessidades. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, por exemplo, que a gente pede que Deus nos dê o pão de cada dia, né? Então Deus começa a usar, a gente para pensar que para fazer o pão chegar à nossa mesa, ele usa tanta gente, né? Desde a pessoa que está lá na lavoura do trigo, né? E até mesmo o capitalista, que colocou o capital, que mobilizou o capital dentro da indústria alimentícia, que possibilitou que, de forma conjugada com o trabalho, fosse possível a chegada de todos os bens que suprem as nossas necessidades materiais. Então, quando a gente para pensar que a gente está inserido nesse contexto maior, a gente já tem mais satisfação. Agora, existe uma orientação prática muito interessante, né? O pastor Roberto pode até lembrar melhor do que eu. Está na carta aos Efésios, quando Paulo fala aos escravos. É interessante que Paulo ele não está preocupado ali se o regime é escravista. Eu não creio que Paulo fosse escravista de forma alguma, né? Ele está preocupado em trabalhar outros valores, outras questões, e não exatamente o modo de produção da época. Mas a recomendação é: escravos, trabalhem com amor, como ao Senhor, não como quem está sendo visto pelos homens, mas trabalhem com amor, né? E a recomendação aos senhores também é que tratem os escravos da mesma forma. Saibam que Deus recompensa tanto a uns quanto a outros, sejam livres, sejam escravos. Aí eu penso o seguinte: imagine, se isso era uma aplicação para o escravo, imagine hoje qual seria a recomendação para o empregado, ou para o servidor, ou para o profissional autônomo. E qual seria a recomendação hoje para o empregador, né? Numa outra carta, Paulo escreve a Filemão e recomenda, e esse é um ponto interessante, ele indica Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo. Ele diz: olha, Onésimo está voltando a ti, agora recebe, né? Aliás, esse ponto é tão interessante porque dentro da filosofia grega não havia nenhuma possibilidade, né, de um homem livre tratar um escravo como irmão, quanto mais o próprio senhor, né? Quando a gente lê a obra de Aristóteles, a gente diz que não há como ter afeto entre os homens e os animais. Aliás, a comparação é essa mesmo, né? Entre os homens e os animais, ou os seres inanimados. Ele compara e coloca os escravos nessa categoria, né? Mas Paulo diz: não, recebe teu escravo como um irmão, né? E isso é algo interessante. Se nós para pensar qual é o princípio bíblico, então, qual seria a orientação? Se nós tivermos organizações que se pautem por esses princípios, né? O patrão, sabendo que ele está ali contribuindo junto com o seu empregado para a melhoria da sociedade, trata o seu empregado como irmão. O empregado trabalha com amor como ao Senhor, né?
não precisa ser visto. Então, eu penso que nós teríamos muito menos trabalho na justiça do trabalho, né? Se as relações de trabalho fossem assim. Olha aí. Agora, veja, uma coisa importante que a gente observa. Então, pelo que eu vi até agora na live, não sei se todos que estão assistindo assim, para mim está servindo para isso, a importância da espiritualidade na nossa vida. O trabalho é apenas um aspecto. Eu estou falando na vida nossa. Aí eu pergunto, pastor, como? Me diga pelo menos, se quiser um ou mais de um. Como, além do trabalho, quais outras maneiras de eu exercer a espiritualidade na minha vida? Além do trabalho. Ele falou trabalho. Ótimo. Olha, inclusive o pessoal está dizendo aqui, ó, o tema merece outra live, viu? Olha, não duvide não se eu depois arrumar um espaço aí na programação da Matra, na agenda, e botar assim, ó, Pastor Roberto Menezes, Luiz Francisco Noronha, o retorno. Aguarde, viu? Porque o pessoal, várias pessoas já pediram para a gente voltar a tratar desse assunto. A gente acerta depois. Agora, pastor, então, a gente já está caminhando para o final, a nível de consideração final mesmo, porque a gente já deu 1 hora. Eu queria saber de você, e você é honesto com os senhores, viu? Eu agora venho ao meu lado. Eu agora tenho que auxiliar minha esposa nos banhos dos meus bebês, e Léo e a Thier. E eu é quem dou o banho. Eles já estão acostumados, desde que nasceram. Vou fazer 6 meses. Eu é quem dou o banho. E a minha esposa arruma para dormir. Então, não tem como fugir disso. Não. Eu adoro, não abro mão de jeito nenhum. Estou adorando isso. Então, peço desculpa aos senhores. Já está na hora. Agora, o que eu pediria ao pastor, e estou dizendo aqui, viu? Nós vamos programar uma segunda parte, viu? Ou o retorno, ou parte 2, porque muita gente está pedindo aqui. E sou sincero, tem muita coisa para a gente ainda explorar do conhecimento dos senhores, da experiência de vida de cada um sobre esse tema. Para a gente fechar com chave de ouro, eu quero do pastor Roberto Menezes, que eu já agradeço de coração, ao doutor Francisco Noronha também, me diga pelo menos uma maneira, pode até ter mais, viu? De eu exercer a espiritualidade na minha vida, além do trabalho. Bom, o trabalho já se ficou bem claro que é possível. Tá certo. Além do trabalho, como é que eu posso Eu vou exercer dar a uma espiritualidade sugestão. na minha vida? Eu vou lhe dar uma sugestão só, já que em função inclusive do tempo. Eu diria, dê banho nos seus filhos. Puxa. Pronto. Talvez aí a gente esteja resgatando aquilo que é de mais importante, que é o nosso bem maior, que é a nossa família. Há um texto no Salmo de número 127, que eu acho lindo, quando ele diz, olha, se o Senhor não for o construtor da casa, é inútil trabalhar na construção. Se ele não é quem vigia a cidade, é inútil a gente montar guarda, é inútil a gente levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento, porque o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Depois ele diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele nos dá. Ele sai do mundo do trabalho e mergulha na família. Eu nunca vi ninguém chegar ao final da vida sentindo assim tristeza por não ter dado mais uma hora extra, não ter passado mais tempo no seu gabinete, não ter feito mais audiências, não ter estudado ainda um pouco mais. Normalmente as pessoas se ressentem de não ter dado tempo às pessoas, à família, aos filhos. Portanto, aí está. Se querem desenvolver a espiritualidade, deem banho nos seus filhos. Olha, eu estou anotando, viu? Porque para mim, pastor, para mim é um estímulo. Primeiro que eu sinto prazer nisso. E o senhor dando esse aval, para mim eu já tô acompanhando. Então, ali, já disseram mais uma vez aí, o pessoal está dizendo, pastor, parte 2. E se preparem, viu? Parte 2, viu, Francisco? Você agora vai estar mais experiente no Instagram, viu? Se prepare que nós vamos fazer a parte 2. Pode ser o mesmo tema, pode ser outro tema. Vamos fazer a parte 2, convidando os senhores. Francisco, para concluir aí, para a gente fazer a parte final. Maneira de exercer a espiritualidade. Ouviu agora? Eita, que tá travando mesmo, é isso mesmo, faz parte. Francisco, tá conseguindo? É porque ele faltou de problema da energia. Isso. Olha só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu pedi a compreensão de todos, pedi ao pastor também a compreensão. Eu queria até pedir o seguinte, pastor, como eu gosto de fazer, para encerrar, normalmente eu gosto de fazer uma coisa diferente. Então, eu queria lhe pedir, se o senhor concordar,
Dê uma palavra final no sentido da espiritualidade para nós. Tipo, eu não sei se a palavra correta é essa, né? Uma bênção. Mas traga para nós uma palavra para a gente fechar a live com algo positivo. E o doutor Francisco vai, na próxima, ele conclui essa parte. Vamos lá. Então, posso convidá-lo a um momento de oração? A gente pode terminar esse encontro com a palavra de oração? Vou fazê-lo. Eu aprendi a orar com os meus pais e eu guardo aquela orientação quando ele me dizia: feche seus olhos, meu filho, para que você não fique se distraindo. Mas eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de conversar, de conhecê-lo, de estar com as pessoas que estão acompanhando a live nesta hora. Então, eu só quero pedir, então, independente da confissão de fé, do credo religioso de qualquer um, vamos só pedir a Deus que nos abençoe neste tempo. Senhor, eu quero te agradecer a oportunidade de ter estado aqui conversando com teus filhos e filhas, gente que eu talvez nem conheça e nem venha conhecer, mas que a tua bondosa mão tem reunido nesta hora. Eu te peço a Deus que a nossa relação com o trabalho possa ser uma relação de serviço, que possamos ter a tua orientação em todas as coisas, que possamos ser abençoadores daqueles a quem vamos servir. E que não nos falte a percepção, Senhor, de que a nossa família está em primeiro lugar. Que os nossos filhos, a nossa casa, ainda é o nosso maior patrimônio. Ajuda-nos na compreensão de tudo isso e abençoa-nos, ó Pai, em nossa caminhada. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Doutor Francisco, está ouvindo agora, doutor Francisco? Houve interrupção, a gente quer cada hora para a gente fazer a prece final, mas eu, primeiro, como forma de gratidão, a Vossa Excelência, que foi o principal responsável para essa live estar se realizando, porque eu convidei já no final de semana, em cima da hora, e ele aceitou, e conversou com o pastor, e o pastor aceitou. Então, como forma de gratidão, eu queria que desse a sua última palavra. Já recebemos a bênção final que o pastor fez, mas quebrando um pouco o protocolo, se podemos dizer assim, pastor, como agregador, eu queria que o doutor Francisco desse a sua despedida, o seu boa noite para nós, para a gente poder encerrar. Certo, eu agradeço, eu peço desculpa, hoje eu tive muitos problemas aqui, dificuldade de acessar e depois a internet também não ajudou, né? Eu peço desculpa, mas eu agradeço a confiança, agradeço também ao pastor Roberto, agradeço ao Alonso pela confiança, pelo convite, né? O pastor Roberto que aceitou também em cima da hora, né? O pastor Roberto teve que fazer uma manobra lá com os compromissos dele também, remarcar compromissos para conseguir estar aqui conosco, né? E eu sou muito grato, né? Eu acho que foi uma oportunidade e apesar das interrupções, eu creio que ficaram boas reflexões, né? E o Senhor usa cada um desses momentos para a nossa própria edificação, para o nosso próprio aperfeiçoamento, né? Mas eu agradeço também a todos que participaram, que estão colocando mensagens aqui, que acompanharam a live. E que Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Amém. Que assim seja. Doutor Francisco, olha só, já está feito o convite no ar, porque o público pediu, viu? Eu falei inicialmente, estou sincero, eu falei em tom de brincadeira, mas o público foi parte 2, parte 2, parte 2, então já está feito o convite. Nós só vamos ajustar a data, tá? Não dá para ser na próxima segunda, porque já tem outros compromissos, mas a gente vai ajustar a data, aí sim, dentro da agenda do pastor, né, dentro da sua agenda, vamos ajudar a agendar uma segunda live. Não precisa ser o mesmo tema, não. Os senhores podem, inclusive, pensar um outro tema, se quiser, que esteja com essa ligação tão sublime que foi a de hoje, tá bom? Tá bom. Beijo no coração de cada um.